Oi pessoal, meu nome é Roger, sou professor da Universidade Federal de Rondonópolis. O que eu vou passar hoje é como fazer um controle de estoque em C, que é um trabalho dentro da disciplina de algoritmos, né, algoritmos de programação, algoritmos 2. É, e é para exercitar então feito em C, né? Então, exercitar além dos conhecimentos na linguagem C, também exercitar funções, ponteiros, passagem de parâmetro e registros, ou em C, como é chamado de struct. Então, a gente começa o programa aqui, eu vou mostrar uma estrutura básica, cada um pode implementar mais, certo? E se alguém tiver dúvida, pode escrever nos comentários que eu respondo assim que puder. Esse canal é um canal do grupo de pesquisa e extensão chamado 20, ou Grupo 20, e a gente está começando agora e pretendo colocar bastante material de programação, inteligência artificial e assim vai, beleza? Relacionado ao trabalho do grupo. Então, primeiro a gente começa o programa com a importação da biblioteca stdio, que provê as funções de entrada e saída, stdlib com algumas funções também que podem ser necessárias, e a string.h, que é para lidar com strings. Eu nem lembro agora, mas eu acho que da stdlib eu acho que a gente nem usa nada aqui nesse programa, mas alocação de memória, coisas assim, vai na stdlib. Depois, seguindo, a gente teria as macros, né, e constantes, se fossem utilizar, que não é utilizado. Aí vem a nossa estrutura. No caso aqui, eu tenho dois registros, um registro para produto e um outro registro para cliente. Então eu vou criar dois vetores dentro do meu programa, e cada posição do meu vetor vai ter esses campos para o vetor de produto e estes campos para o vetor de clientes, certo? E eu vou conseguir daí então cadastrar clientes, cadastrar produtos, fazer venda, ajustar o estoque, que é quando entra produtos no meu estoque, o produto tem que estar cadastrado. Quando eu faço uma venda, eu busco o produto e mostro quem é o cliente que comprou. E eu posso também imprimir todos os produtos e clientes cadastrados no meu sistema. Eu tenho duas contadoras globais aqui, começando de -1, que vão servir para mostrar em que posição do meu vetor eu parei de inserir registros. Esse contcli e o contprod, eles vão estar apontando ou indicando o índice da minha última posição preenchida do vetor. Quando está em -1 é porque eu não tenho nenhum o cliente ou produto cadastrado, beleza? E as funções que eu utilizo, deixa eu só confirmar isso mesmo. Eu vou ter um menu, né, que dentro da função principal eu chamo menu para o usuário escolher a opção cadastrar produto, cadastrar cliente, mostrar todos os produtos, mostrar todos os clientes, fazer venda ou dar entrada no estoque. Eu tenho a função de cadastro cliente, cadastro de produtos, a função de venda, de aumento de estoque, listar todos os clientes e listar todos os produtos. E essa LB de limpeza de buffer. Depois, quando chegar lá, eu explico. Beleza, na função principal, então, eu tenho uma variável que é o meu OP de opção, certo? Para receber o que o usuário vai escolher do menu. Eu tenho meu vetor de clientes e meu vetor de produtos. Eu coloquei só 10 unidades para cada um aqui, só porque a gente está rodando um exemplo, certo? Eu entro num laço do while, onde eu vou entrar primeiro e fazer o teste depois, lá no final. Deixa eu mostrar aqui o meu menu primeiro. O menu, que a OP está recebendo o menu, então eu vou lá para o menu. Eu tenho a opção 1, cadastrar cliente, 2, cadastrar produtos, 3, listar clientes, 4, listar produtos, 5, vender, 6, comprar, que é onde eu aumento o estoque de um produto já cadastrado, vender também os produtos e o cliente, né, que vai comprar, todos os dois tem que estar cadastrados,
e o sair, que é a nossa opção 7. Então, no nosso laço, enquanto a opção for diferente de 7, eu permaneço dentro desse laço perguntando para ele, para o usuário, qual a opção que ele vai escolher e executando os cases, né? Quando eu escolho a opção 1, por exemplo, eu caio no switch e eu vou chamar o cadastro de cliente, passando como parâmetro o vetor C, que é o nosso vetor de clientes, certo? Eu não preciso passar o e-comercial aqui, o endereço, porque sendo um vetor, ele já é um ponteiro para a primeira posição do vetor. Então lá na minha função de cadastro de cliente, que eu chamei de CAD-CLI, eu tenho então, eu estou dizendo que o parâmetro de chegada que está entrando aqui é do tipo CLI, que foi é o tipo da minha estrutura que eu defini, e ele é um ponteiro, uma variável C, certo? Com o nome C, do tipo ponteiro de CLI. CLI é o nosso registro, certo? Então, como eu passei como parâmetro um vetor, o vetor já é o endereço da primeira posição do vetor. Ele passa como parâmetro o endereço da primeira posição do vetor. Então, aqui eu tenho que receber, né, como parâmetro um endereço. E o asterisco C, quer dizer, é um ponteiro. O ponteiro armazena endereços, certo? Então, agora eu posso navegar por esse vetor C como vetor normal instanciado, mas a gente cria aqui como ponteiro. Eu poderia criar assim também, dá certo, certo? É só colocar o abre e fecha sem colocar a quantidade, beleza? Vou deixar aqui porque é o padrão que eu gosto de utilizar. Incrementei a variável contadora e agora eu vou perguntar o nome do cliente que vai ser cadastrado, e com o scanf eu vou cadastrar ele na posição conte clique foi incrementada. Se era -1, agora foi para 0. Então, meu vetor na posição 0, no campo nome, vai receber o que? O que o usuário informar no teclado. Esse parâmetro dentro do scanf, a gente está acostumado com o %s para receber uma string. Mas o scanf, ele lê do teclado até espaço em branco ou enter. No caso, o nome pode ser que tenha dois nomes e eu vou ter um espaço em branco. Então eu coloco esse parâmetro aqui, que é para conseguir ler, permitir pegar o espaço em branco, e ele só para quando encontrar o enter, que é o /n, certo? O scanf, ele tem esse formato, né? Ele recebe então o formato. Isso aqui eu peguei lá no site do C++ Reference, que é muito bom para fazer como orientação, né, de qual função utilizar, o que ela recebe como parâmetro e tal. Então ele recebe no começo a formatação, certo? O formato do meu dado, o scanf é uma entrada de dados formatada. E aqui as variáveis ou o que eu vou passar, né, para onde, na verdade, as variáveis que vão receber, né, receber o dado que eu estou recebendo lá do teclado, da entrada, entrada padrão, que geralmente é o teclado. Como eu tenho aqui um vetor, um vetor de string, de char, na verdade, né? Uma string é um vetor de char em C, eu não preciso colocar o e-comercial, vai funcionar sem. Se fosse só uma variável, eu tinha que colocar o e-comercial. E assim vai. Vamos lá agora para o seguinte, que é o CPF. Aqui eu já usei outra função, que é a fscanf, que é utilizado para salvar em ler de um arquivo e passar para a variável, certo? Como eu, depois quando a gente for falar de arquivo, eu vou explicar mais isso aqui, eu posso colocar stdin, que é um tipo um tipo file também, que vem da entrada padrão. Então eu posso usar o fscanf também para receber uma entrada formatada, certo? Uma outra forma, no próximo aqui, cidade.
Uma outra forma eu vou usar o fgetS, ou F é de file, né? Arquivo, get é uma string. Como eu consigo mudar o nome do arquivo aqui, eu posso colocar o stdin, que é a entrada padrão, então eu também posso usar o fgetS. Só que aqui eu não faço formatação. Quais são os parâmetros? A string onde eu vou armazenar o dado, o tamanho do meu dado, que aqui é o tamanho máximo que ele pode receber, e de onde vem, no caso se vem de um arquivo ou de stdin. Se eu coloco o valor que for informado for maior do que esse campo aqui, ele vai dar uma mensagem de erro. Assim também para o fscanf. O fread também é uma outra opção que eu leio, né, na verdade, um bloco de dados. Eu vou armazenar em algum lugar, aqui é onde o ponteiro, né, para onde eu estou armazenando a nossa variável, o tamanho do dado que eu vou receber, a quantidade de dados deste tamanho que eu vou receber e de onde que eu estou lendo, certo? Aqui também a gente consegue colocar stdin, então eu posso usar para fazer entrada via teclado. Todos esses três, fscanf, fgetS e fread, eu utilizo com arquivos, certo? Eu quis mostrar aqui porque logo a gente vai começar a trabalhar com arquivo e vocês já vão se acostumando com essas funções, certo? E aí, seguindo, eu recebo todos os dados, né, todos os campos que estão lá na minha estrutura aqui dentro dessa função. Recebido aqui, eu tenho armazenado no meu vetor, certo? Eu posso, então, deixa eu só falar um pouquinho sobre esse LB, limpar buffer. O que acontece? Eu posso usar flush, mas ele não é indicado para stdin, então não daria certo. Eu posso usar o setbuff também, mas nem todo sistema operacional funciona corretamente. Quando eu eu digito alguma coisa no teclado, o buffer é um espaço de memória temporário onde esses dados que foram digitados, vão ficar armazenados, até que uma função leia e guarde em uma variável, por exemplo, como o getChar faz. Por exemplo, lê caractere que está no buffer, ou fscanf, ou scanf, e assim vai. Mas nessa leitura pode ser que, por exemplo, o enter fique para trás, fique lá armazenado no buffer. E aí, quando eu for pegar o próximo campo do meu formulário, ele já vai ler esse enter e já vai pular, ele vai guardar só o enter. Então eu preciso, a cada vez que entra uma string, eu preciso limpar o buffer. E uma das estratégias de fazer isso é consumir todo o buffer. E é o que eu estou fazendo aqui. Enquanto C caractere, né, C de caractere, recebe getChar, vai pegar um caractere e vai passar para C. E esse caractere for diferente de /n, quer dizer, não for um enter, então eu vou continuar consumindo o meu buffer, ou se eu passar um arquivo e não for a entrada padrão, eu posso chegar no end of file, EOF, end of file, final do arquivo. E só para dar uma mensagem para o usuário, porque ele vai ficar esperando alguma coisa se não for o enter, para ele digitar um enter, pressionar enter para poder dar sequência no programa, certo? Então agora a gente fez cadastro de clientes e eu mostrei também como faz a limpeza de buffer. Cadastro de produto é a mesma coisa, só que eu vou passar para um vetor diferente, um outro vetor, certo? O vender e o estoque eu vou deixar para vocês pensarem aí. E o listar, eu vou entrar dentro de um laço e listar aquela posição, todos os campos. Então, a cada interação do laço, isso serve tanto para o listar cliente quanto para o listar produtos. A cada interação do laço, eu posiciono em uma posição do meu vetor e listo todos os campos que estão lá no meu registro, certo? E mostro todo mundo. Tem um /n aqui no final que é para pular uma linha
e aí eu vou para o segundo cliente cadastrado, que vai ser o i igual a 1, certo? Começou de 0, vai para 1, listo todos os campos, imprimo aqui todos os campos, e assim eu vou mostrar todos os clientes cadastrados até ContiCli. ContiCli é a minha variável, aqui tem que ser igual, né? Porque o ContiCli está na última posição ocupada. Beleza. Uma diferença no listar produtos é que eu coloquei, em vez de usar o printf, tá até aqui comentado o printf, eu usei o putS, que faz a mesma coisa, só que eu não tenho essa entrada, essa saída, no caso, formatada, que eu não posso colocar formatação, escrever a data de nascimento dois pontos, espaço, vem uma string e tal. Aqui eu simplesmente imprimo o que está no campo. Também, mesmo esquema, rodando quantas vezes posições eu tenho ocupado e tal. Só que aqui não vai ficar tão bonitinha a saída e o usuário pode ficar meio perdido, que vai imprimir um código, um nome, uma descrição. Se não me engano, aqui vai ficar tudo numa linha só também. Eu vou ter que ir quebrando aqui em várias linhas. Então, ele tem horas que ele pode ser utilizado. Aqui eu não aconselharia. Coloquei só como exemplo. Eu aconselharia usar o printf, que dá uma saída mais bonitinha para esse caso. Certo? Então é isso. Vocês têm um trabalho para fazer, que é terminar esse sistema. Fica faltando aí o vender e o estoque. E pensem, testem e vejam qual dessas funções de entrada de dados é a mais conveniente para o trabalho de vocês. ScanF, FScanF, FGetS ou FRead, certo? Cada um tem uma peculiaridade, testem e vejam a documentação lá no C++ Reference. Beleza, pessoal? Quem curtiu, né, se puder, curte lá, se inscreve no canal. Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu respondo assim que puder. Beleza? Obrigado, até mais.